História não está fora de controle. Olá, amiga, seja muito bem-vinda ao 18º dia do nosso propósito Despertar da Noiva. Nós estamos caminhando juntas por 40 dias para voltarmos os nossos olhos para Jesus e permitirmos que o Espírito Santo, ele prepare o nosso coração para o noivo. E se você está chegando hoje por aqui, nós estamos mergulhando juntas no meu livro devocional, O Despertar da Noiva. Se você ainda não adquiriu o seu devocional, o link ele está aqui embaixo na descrição. E hoje nós estamos no dia 18, o relógio de Jesus e o último sinal. Ontem nós conversamos sobre os sinais do fim. Nós fomos para Mateus 24, nós vimos Jesus ensinando os discípulos a olharem para aquilo que aconteceria ao longo da história e a discernirem o tempo. E hoje eu quero que você guarde algo no seu coração desde o começo desse devocional, que a história, ela não está fora de controle. Os governos podem mudar, os impérios podem surgir e desaparecer, nações podem se levantar, a tecnologia, como nós temos visto, podem avançar, coisas que nós nunca imaginamos podem acontecer diante dos nossos olhos. Mas Deus, ele não perdeu o controle da história. Eu quero levar vocês para Daniel 9, porque existe algo muito profundo nesse texto. Se você puder abrir a sua Bíblia em Daniel 9, vamos ver Daniel diante de um Deus que governa toda a história. Antes de nós entrarmos na profecia, eu quero contextualizar para você compreender, que você consiga entender o cenário. Daniel, ele estava vivendo no exílio, Jerusalém tinha sido devastado, o templo tinha sido destruído, o povo tinha sido levado para a Babilônia. Daniel, ele já tinha visto reis se levantarem, reinos mudarem, impérios assumirem o poder. Humanamente falando, era um cenário de muita instabilidade. Existe algo muito poderoso no livro de Daniel, que os reis mudavam na terra, mas o trono de Deus nunca mudava no céu. Preste atenção nisso. Daniel, ele viu Nabucodonosor, Daniel viu Belsazar, Daniel viu domínio mudar, Daniel ele viu estruturas humanas que pareciam poderosas simplesmente caírem, mas Deus, ele continuava no mesmo lugar, no trono. E talvez nós precisamos recuperar essa consciência dentro de nós, porque hoje muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, nós estamos vendo tantos conflitos, tantas mudanças, o avanço da tecnologia, transformações acontecendo em uma velocidade muito grande no tempo em que nós estamos. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a olhar para tudo isso como se Deus estivesse tentando acompanhar aquilo que os homens estão fazendo. E não, isso não está acontecendo. Deus, ele não está correndo atrás da história. Ele continua soberano sobre ela. Então Daniel, ele recebe algo muito impressionante da parte de Deus. Daniel, ele está orando, está confessando os pecados do povo, ele está buscando o Senhor. E a Bíblia diz que Gabriel vem até ele trazendo entendimento. Quero que você preste atenção nessa palavra agora de Daniel 9:24, que eu quero ler com você. Se você puder riscar esse versículo na Bíblia. Inclusive eu queria te encorajar a ler o livro de Daniel. É um livro muito profético, carrega muitas chaves sobre tudo que nós estamos falando aqui. Então Daniel 9:24, olha só o que diz: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então vamos lá. 70 semanas estão determinadas. Grave essa palavra no seu coração. Determinadas. Guarde essa palavra porque ela muda a forma como nós enxergamos a profecia. Deus, ele não estava olhando para Daniel e dizendo: Daniel, eu acho que talvez algumas coisas aconteçam, não. Uma história sendo conduzida, existe um propósito, existe um desfecho, existe algo que Deus, ele já conhece. Quero transformar esse devocional numa aula de escatologia. Nós temos outros espaços para nós aprofundarmos isso, mas hoje eu quero que você enxergue a revelação por detrás da profecia, porque existe algo muito maior aqui. A primeira chave que eu quero compartilhar com você é que a profecia, ela não revela um Deus assustado com o futuro, mas ela revela um Deus soberano sobre ele. Daniel, ele recebeu palavras sobre acontecimentos que ainda estavam muito distantes dele. Reinos que ainda se levantariam, eventos que ele nunca veria com seus próprios olhos, coisas que aconteceriam séculos e séculos depois. E Deus, ele já conhecia todo o restante da história. Talvez seja por isso que a profecia bíblica não deveria produzir pânico, medo, desespero em nós, mas ela deveria produzir confiança. O propósito da profecia é produzir confiança, porque cada vez que Deus, ele revela de uma forma antecipada aquilo que vai acontecer, o Senhor, ele está dizendo: eu já estou lá, você está descobrindo, mas eu já sei, você está assistindo acontecer,
mas eu já conhecia. A humanidade, ela é surpreendida, mas Deus, ele não é surpreendido. Nenhuma guerra faz Deus levantar do trono assustado. Nenhum governante surpreende Jesus. Nenhum avanço da tecnologia pega o céu desprevenido. Nenhuma crise faz o Senhor dizer, peraí, e agora? Não. Ele é o Senhor da história. E aqui existe uma aplicação muito profunda para a sua vida, porque talvez hoje você esteja vivendo um capítulo que talvez você ainda não entende. Você está olhando para coisas que estão acontecendo e perguntando, Jesus, aonde o Senhor está nisso? E talvez você não consiga enxergar o final. Mas deixe o Senhor ministrar o seu coração. O fato de você não conhecer o próximo capítulo não significa que o autor, ele perdeu o controle da história. Você não precisa saber tudo para confiar, você só precisa saber quem está escrevendo a sua história. E uma noiva madura, ela não deposita sua confiança naquilo que ela consegue prever, mas ela deposita sua confiança no caráter do seu noivo. Então, ou seja, tudo já foi determinado, mas existe algo ainda mais poderoso em Daniel 9, porque quando nós ouvimos falar, que inclusive é o dia 18, o relógio profético, existe um risco do nosso coração que é começar a procurar por datas, por eventos, por talvez personagens, anticristo, tribulação, guerras, nações, perdermos o centro. Que olha para Daniel 9, 26 novamente, a profecia está apontando para quem? Para o anticristo? Não, para o Messias. Depois das 62 semanas será morto, ungido. Séculos antes, o relógio já estava apontando para Jesus. E isso muda tudo. A segunda chave é que o centro do relógio profético não é o anticristo, mas é Cristo. Eu quero que você guarde isso, porque talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu vou falar hoje. Escatologia não deveria deixar você fascinada pelo anticristo. Quem é o anticristo? Como que vai ser? A escatologia deveria deixar você apaixonada por Cristo. Existem pessoas que sabem explicar tanto sobre sistemas inteiros sobre o fim dos tempos, mas conhecem muito pouco sobre o noivo. Sabe falar da besta, sabe falar onde vai ser a marca, sabe falar da tribulação, sabe falar das nações, sabe falar das guerras, sabe falar dos acontecimentos. Mas a noiva, ela não está procurando a besta, ela não está procurando o anticristo. A noiva, ela está esperando o cordeiro. Meu Deus! E Daniel, ele aponta para o Messias. Os profetas apontam para o Messias, os evangelhos revelam o Messias. A Apocalipse começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Não é a revelação do anticristo, é a revelação de Jesus Cristo. Tome cuidado para você não estudar tanto os acontecimentos e perder aquele para quem todos os acontecimentos apontam. A Bíblia não termina com o anticristo, isso é tão importante. A Bíblia, ela não termina com Satanás vencendo, ela não termina com perseguição, ela não termina com tribulação, ela não termina com a Babilônia, ela não termina com a besta, ela termina com Jesus reinando, ela termina com o cordeiro, ela termina com uma noiva, ela termina com uma cidade, ela termina com Cristo habitando com o seu povo. A Bíblia diz, eis que faço nova todas as coisas. Então, quando você estudar o fim, comece pelo final. Jesus vence. A terceira chave é que o mal, ele não terá a última palavra. Daniel, ele fala sobre acontecimentos difíceis que vão acontecer. Trouxe aqui para vocês um devocional sobre a última semana, sobre os últimos sinais. A última semana fala sobre a ruptura da aliança, fala sobre a atuação do anticristo, fala sobre a abominação e nos acontecimentos que vão anteceder a manifestação de Cristo. E eu trouxe tudo isso para vocês entenderem os acontecimentos, para vocês terem clareza de como a história vai se descortinar. Algo muito poderoso aqui para a gente perceber é que até aquilo que parece descontrole possui um limite. As trevas, o mal, eles não receberam uma folha em branco para eles escreverem o final que eles quiserem. Não, minhas amigas. Existe um limite, existe um até aqui, existe um momento que Deus, ele diz, acabou. E isso aparece tantas vezes nas escrituras, impérios que pareciam invencíveis até que acabaram. Reis que pareciam absolutos até que eles caíram. Sistemas que pareciam eternos até que do nada eles desapareceram. Porque nenhum trono humano, ele é eterno. Só existe um reino que não terá fim, o reino de Jesus. E talvez você esteja olhando para tantas coisas que estão acontecendo hoje, perguntando, meu Deus, até onde isso vai? E talvez essa seja a palavra do Senhor para o seu coração. Não tenha medo daquilo que parece estar crescendo, porque aquilo que você está vendo não é eterno. O mal tem prazo, a injustiça, a dor, a morte, Satanás tem prazo. Os impérios desse mundo têm prazo, mas o reino do nosso Senhor não tem. Daniel viu reinos, João viu a besta, os profetas viram guerras, mas todos eles viram algo muito maior, o rei.
existe um trono acima de todos os outros tronos. Eu quero que isso entre no seu coração hoje, porque talvez você tenha passado tempo demais olhando de uma forma horizontal para sistemas, para pessoas, para estruturas, para notícias, para aquilo que está acontecendo. Mas hoje o Espírito Santo, ele está levantando os seus olhos, porque existe um trono acima de todos os outros tronos, existe um reino acima de todos os outros reinos, existe um nome acima de todos os outros nomes. Jesus Cristo, ele continua sendo Senhor. O mundo, ele não está caminhando para a vitória das trevas. A história está caminhando para a manifestação plena do reino de Cristo. Por isso que a noiva, ela não precisa viver apavorada. Ela só precisa viver posicionada. Mas Lari, então eu não preciso entender o que vai acontecer? Precisa. Jesus, ele mandou vigiar. As escrituras nos dão profecias. Daniel recebeu revelação, João recebeu revelação, Paulo ensinou sobre essas coisas. Existe um valor em você estudar, mas nós estudamos de um lugar diferente. Não estudamos para alimentar o medo, não estudamos para criar teorias a cada notícia que a gente ouve, sabe, as teorias da conspiração. Nós não estudamos para tentar encaixar qualquer acontecimento em uma profecia. Nós estudamos para conhecer a palavra, para discernir com sobriedade e para contemplar a Cristo. Sabe por quê, minha amiga? Porque conhecimento profético sem Cristo no centro pode produzir uma paranoia dentro de nós. Mas conhecimento profético com Cristo no centro produz esperança no nosso coração. E olha só, talvez você se pergunte por que um devocional sobre a noiva precisa falar sobre Apocalipse, sobre anticristo, sobre juízo. E a resposta é simples e profunda. A identidade da noiva não pode ser formada sem consciência da volta do noivo. Se você não entende o tempo em que vive, corre o risco de se tornar uma noiva distraída, dormindo, enquanto as dores aumentam. Se você não enxerga os sinais, se perderá nos enganos que já estão moldando a sociedade. Se você não conhece o plano eterno, viverá como se a sua história terminasse aqui, mas ela só está começando. Você tem noção de que desde que você aceitou o Senhor Jesus, você reconheceu o Senhor Jesus, a sua história, minha amiga, só está começando. A vida eterna para você já começou. Não é que vai começar quando Cristo vier. Já começou, porque você já está nele. Então, ou seja, sua vida só está começando. A revelação do fim não é para gerar medo, mas fome por santidade, urgência, zelo. É para nos lembrar que não estamos nos preparando para uma religião, mas para um casamento. E que casamento é esse? O maior de todos, o encontro da noiva com o cordeiro. O que o relógio está marcando? Talvez essa seja a pergunta de hoje. Quando você olha para esse relógio profético, o que você enxerga? Sabe, o avanço do mal ou a aproximação do reino? O anticristo ou Cristo? O que você enxerga? O caos ou Deus que é soberano, que está conduzindo toda a história? Porque talvez nós tenhamos interpretado o relógio errado. O relógio profético não está contando os minutos para a vitória do mal, mas ele está contando os minutos para a manifestação do nosso rei. E é por isso que eu tenho falado com vocês que isso muda a nossa postura, porque eu não vivo dizendo, meu Deus, olha o que está acontecendo, mas eu vivo dizendo, meu Deus, olha para onde tudo isso está caminhando. Eu quero profetizar sobre você. Você não será uma mulher governada pelo medo dos últimos dias. Você será uma mulher governada pela revelação de Jesus. Enquanto muitos estiverem olhando para aquilo que Satanás está fazendo, os seus olhos estejam procurando aquilo que Jesus está fazendo. Que você não seja facilmente abalada por notícias, que você não seja levada por teorias, pelo engano, que você não viva assustada com os acontecimentos, mas que a palavra produza em você raízes, sobriedade, discernimento e esperança. E uma certeza, o meu rei está no trono. Eu quero que você guarde as 3 chaves de hoje no seu coração. A primeira, a profecia não revela um Deus assustado com o futuro. Ela revela um Deus soberano sobre ele. Segunda chave, o centro do relógio profético não é o anticristo, é Cristo. E a terceira chave, o mal, ele pode ter uma hora, mas ele não terá a última palavra. E talvez você precise escrever essas 3 coisas hoje, porque haverá dias em que aquilo que os seus olhos estiverem vendo vai tentar contradizer aquilo que a palavra já revelou. E nesses dias você precisa crer mais na palavra do que no cenário. E esse devocional é para te lembrar que nada surpreende ao Senhor, nada foge das suas mãos, nada pode impedir aquilo que já foi determinado.
Então o Senhor está arrancando de você todo medo do futuro, toda ansiedade, sabe? Toda obsessão por coisas que não vai produzir esperança e transformação no seu coração. Ele está te dando a revelação de Jesus. Quando você abrir Daniel, você vai encontrar Jesus. Quando você ler Mateus 24, você vai encontrar Jesus. Quando você abrir Apocalipse, você vai encontrar Jesus. Porque nós somos a noiva e os nossos olhos estão no noivo. E eu declaro sobre você, os seus olhos estão sendo levantados. Você não será governada pelo caos. Você não será governada pela ansiedade, pelo medo. Você será governada pela palavra. Que venha sobre você uma segurança profunda na soberania de Cristo. E quando tudo ao seu redor parecer que está instável, está dentro de você uma certeza inabalável. O meu rei ainda está no trono. A história não termina nas mãos do mal. A história termina aos pés de Jesus. O Cordeiro vencerá. O reino virá, o rei será visto e a noiva que sou eu vou estar com ele. Por isso nós não estamos terminando esse devocional com medo, nós estamos terminando com a esperança, olhando para cima, terminando dizendo: Jesus, o Senhor vence, e porque o Senhor vence, nós sabemos como essa história termina. Cada contração anuncia a minha chegada, o relógio está quase no fim, o homem da mentira se levantará, mas não prevalecerá. Permanece fiel, desperta e anuncia, pois eu venho e venho logo. Glória a Deus. Comenta aqui nesse devocional: existe um trono acima de todos os tronos, existe um rei assentado no trono. Se essa palavra fez sentido para você, comenta aqui nesse devocional: existe um trono acima de todos os tronos. Eu creio que o Senhor está levantando os nossos olhos para confiar na soberania dele no tempo em que nós estamos. Nós não somos uma noiva desamparada, nós não seremos abaladas. Quando Jesus ele fala sobre o fim dos tempos, ele diz: não tenham medo, não tenham medo. Se o Senhor ele está dizendo isso, é porque ele sabe que se nós mantermos os nossos olhos fixados na soberania dele, entendendo que existe um rei, existe um trono acima de tudo que está acontecendo e tudo que está por vir, o nosso coração ele não será abalado. O Senhor quer trazer esperança para você. Ele quer produzir esperança dentro de você. E a esperança é produzida quando os teus olhos estão fixados no Rei. E você entende que Ele é maior do que todas as coisas. Não importa aquilo que se levanta nesse tempo. Não importa aquilo que se levanta contra você. Existe um Rei que governa sobre você. E Ele é maior do que todas as coisas. Então comenta aqui: o meu rei está sentado no trono. Existe um trono acima de todos os tronos, em nome de Jesus. Não deixe, amiga, de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que precisa compreender mais sobre a soberania do Senhor, do tempo em que nós estamos. E amanhã nós estamos juntas para o 19º dia do nosso propósito. E eu espero você aqui. Maranata, nós estamos juntas até que Ele venha, até depois do fim.